Olá! Nessa videoaula a gente vai trabalhar com algumas funções básicas e com o autopreenchimento. Primeiro eu vou explicar aqui o autopreenchimento nessa planilha de modelo. Então aqui eu tenho uma série de produtos, quantidade, valor único e o total, que vai ser igual quantidade vezes preço único. As seguintes serão a mesma fórmula, né? Então é isso vezes isso vezes isso e assim por diante, um vezes o outro. Como é a mesma fórmula, eu posso usar o autopreenchimento, que é esse quadradinho aqui bem no cantinho da nossa célula. Clico, seguro e arrasto. O que ele faz, o autopreenchimento? Então, o autopreenchimento ele repete a nossa função. Então, ele somou 1 nas linhas. Eu estou multiplicando a linha 4, né, o que está em C4 por D4, C5 por D5 e assim por diante. Só foi somado 1 na minha linha. Vou ocultar aqui as fórmulas, voltar. Então, conforme a gente arrasta, ele acrescenta 1 na linha. Aqui a mesma coisa, dei um clique duplo, ele já usou o autopreenchimento para mim, até onde tinha conteúdo aqui do lado esquerdo. Agora a gente vai ter um problema. Eu quero calcular esse valor com o imposto. Então, eu quero achar os 30% desse total que o cara vai pagar. Fui lá e fiz E4 vezes E1, dei Enter e autopreenchimento. Olha lá o que acontece. Quando vocês errarem no Excel, tenta encontrar o erro, não deleta e faz de novo. Tenta ver o que está acontecendo de errado. Então a primeira deu certo. Já a segunda, clico 2 vezes, ou pressiona F2 e vê o que está acontecendo. Aqui no caso ele está pegando o E5 vezes o E2. Por que aconteceu isso? Como em cima era E1, automaticamente ele vai somar 1 nas linhas, né? Logo embaixo ele vai pegar o E3, que é uma palavra, por isso que deu errado. E depois vai sair multiplicando tudo lá. Vai dar números grandes, por isso está a cerquilha aí. Então vamos corrigir isso. Eu quero que seja sempre o E1. Então eu uso uma trava. O cifrão aqui, ó, para guardar você pode usar sempre. Então sempre coluna E e sempre linha 1. Ou também você pode apertar o F4, que é o atalho. Olha lá. Então sempre coluna E, sempre linha 1. Usei o autopreenchimento. Agora ele calculou certinho, tá vendo? Ele pegou o autopreenchimento e manteve o travado sempre a mesma célula. Agora o total a pagar é isso, mais isso. Autopreenchimento. E vamos reajustar aqui o imposto. Vamos colocar 60% de imposto. Olha lá. Então esse é o conceito do autopreenchimento. Aqui eu tenho uma planilha que controla um suposto show, certo? E aqui é o seguinte, vamos construir algumas fórmulas aqui. Aqui eu tenho a lotação, né, por cada seção. E aqui eu quero saber quanto que vai ter disponível, eu quero controlar a distribuição para os meus revendedores, porque senão, vamos supor que chegou até o quarto revendedor, já encheu a seção A e o revendedor 5 foi disponibilizado ainda alguns ingressos para ele, vai acontecer a superlotação daquela seção. Então vamos ter o controle aqui, ó. Como que eu vou saber o que vai ficar disponível? Vai ser o que eu tenho, então eu tenho lá 2.000 lugares para a seção A, menos a soma de tudo que eu distribuí para os meus revendedores. Ele está pedindo para fechar o parênteses, ok. Então, se eu for lá para o vendedor 1, ele pediu 300 ingressos da seção A. Ele está contabilizando. Ó. Essa função é a mesma para as demais, então eu posso usar o autopreenchimento também na horizontal. Olha lá. Ele só vai deslocando as colunas. O que era C virou D, o que era D virou E e assim por diante. Então, estou pegando o total que eu tenho disponível, menos a soma de tudo que eu distribuí,
que eu distribuir, né, para os meus revendedores. Aqui eu quero saber o total que eu tenho dos meus revendedores, que eu vou fazer uma comparação lá embaixo. Então cliquei aqui no autossoma, então tem um total, e eu vou ter o controle também disso. Se este valor for igual a este valor, a gente vai escrever esgotado. Caso contrário, vende. Ou melhor, caso contrário, a gente mostra quanto que eu tenho disponível, que é isso aqui. Então, vamos lançar mais alguns aqui, ó. Então, quando eu vender ali os 370, ó, esgotado. A gente acaba tendo um controle mínimo aí. Se eu fiz a primeira função aqui, eu uso o auto-preenchimento, a mesma coisa para o C. Então, eu vou lá e arrasto até aqui. Aqui é só preencher e ver o que deu para cada um. Vamos supor que esse revendedor 4 aqui, ele já pediu os 4.000. Está esgotado. Aqui eu quero saber o total de lugares, né, que temos disponível. Posso ir lá, colocar o soma, selecionar e Enter. Quero saber a receita bruta, né? Quanto que eu espero se eu conseguir vender todos os ingressos. Então a gente vai pegar o igual, pegar o valor desse ingresso da seção A, multiplicar pelo total que tem lá de lugares, mais esse valor multiplicado pelos lugares e assim por diante. Apertei aqui sem querer. E 5 vezes mais vezes mais G5, que é o valor dos meus 100.000 lugares ali, vezes isso aqui. Então, tenho lá o meu total. Então, eu espero arrecadar aí 25 milhões se eu conseguir vender todos os ingressos. Então, aqui é uma ideia de mesclagem das fórmulas. Quando usar a soma, quando eu posso usar o auto-preenchimento ou não. E como vocês viram aqui, não foi necessário travar, porque todas eu pude utilizar aí as células variáveis no auto-preenchimento. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Até a próxima.